Um cineasta talvez prolífico demais para seu próprio bem, Louis dá sua última volta no circuito de festivais com Saturday Fiction, um filme recheado de uma atmosfera suntuosa de filme, a carga desleixada de ideias sobre arte, amor e espionagem, e soluções de narrativa suficientemente boas. O thriller de espionagem em tempo de guerra do diretor de Sushou River, Louis. Saturday Fiction começa como uma bagunça misteriosa e sombria e se transforma em um noir crivado de balas. Conhecemos Jean Yu Gong Li pela primeira vez em Xangai, por volta de 1937, enquanto ela estava ensaiando uma peça, a titular Saturday Fiction, com o diretor, ator principal Tana, Mark Shaw. Situada em Xangai ocupada pelos japoneses durante os primeiros 7 dias de dezembro de 1941, Saturday Fiction começa com o retorno anunciado de Jean Yu Gong Li, depois de vários anos em Hong Kong. Ela está de volta para estrelar uma nova peça sobre amor e intrigas subterrâneas ao lado de seu diretor, seu antigo amante, suas cenas de diálogos íntimos, tanto no set de bar do Lyceum Theaton quanto no bar do estaleiro de Xangai, são autobiográficas tentadoras, e entregues em sussurros que definitivamente não serão suficientes para os assentos baratos. A linha entre atuação e realidade fica ainda mais borrada quando Lu entra, e vai além, no bar da peça com sua câmera de mão serpenteante. Essa também não é a única mascarada de Jean. Seu ex-marido está na prisão por suas atividades políticas, e rumores giram em torno do próprio trabalho de inteligência de Jean. Ela se hospeda no Cathay Hotel na desocupada concessão francesa de Xangai, onde as linhas telefônicas são grampeadas. A peça já é sobre duplicidade e identidades mascaradas. Os dois protagonistas falam sobre uma greve de fábrica, infiltração, os patrões etc. enquanto um trio de jazz toca bebop anacrônico, e os outros atores dançam pelo café alheios à desgraça iminente da história. O filme em si se envolve no mesmo tipo de travessuras desfocadas. O cenário do teatro frequentemente parece ser um local real, e quando os atores correm para os bastidores, a câmera os segue e a ação no que parece ser um armazém não teatral. Por que ela voltou? Quem ela ama? Saturday Fiction tem mais do que uma semelhança passageira com Purple Butterfly, 2003, de Lu, com sua estrutura de história um pouco tonta, sua trama em que o amor é frustrado pela dureza do idealismo e as decepções da espionagem até um ato culminante de autossacrifício, e seu design de produção fortemente romântico do início da Segunda Guerra Mundial, na Xangai em preto e branco de Saturday Fiction. A chuva cai constantemente sobre as bordas do Fedora e sobre os já brilhantes carros pretos longos dos quais os personagens seguem um ao outro, e como no mais difícil de ver, elétrico Sushou River, 2000, de Lu, a fantasmas de vertigo, no Stalker fan doppelganger-like que segue Jean ao redor, e a, mal cozida, trama de armadilha de mel preparada em torno do oficial japonês choroso, Joe Odajiri. Jean tem um ex-marido, Zhang Song, na prisão, um pai adotivo francês Frédéric Hubert, Pascal Grégory, e também é alvo de um fã obsessivo Bai Mei, Huang Xiangli. Ela se hospeda no luxuoso Cathay Hotel, administrado pelo escorregadio gerente Saul, Tom Valachia. Aqui, seu telefone está grampeado, mas também será revelado um foco de espionagem anti-japonesa, administrada em parte por Hubert. Além disso, o produtor Muxin, Wang Xuanjun, está trabalhando com os japoneses, enquanto o oficial japonês Furuya, Joe Odajiri, circula cautelosamente, atraído pela semelhança de Jean com sua esposa enlutada que foi morta pela resistência. Jean Yu é um papel de diva para o qual Gong Li se encaixa bem, um que invoca sua intensidade glamourosa, rarefeita e ressonância metatextual enquanto a estrela vive e morre com cada um de seus muitos papéis. Isso também inclui o papel de estrela de filme de ação no movimento final do filme, um tiroteio em vários estágios envolvendo todo o elenco no estalo de tiros de armas pequenas, enquanto Lu essencialmente tenta sair da história. Quando Gong, usando uma pistola, mata um assaltante que tem uma metralhadora, ele larga a arma e ela pega, como um personagem de um jogo de tiro em primeira pessoa. No final de Saturday Fiction, todas as locações recorrentes do filme foram transformadas nos diferentes níveis de um videogame. As sobrancelhas franzidas, preocupadas com os detalhes, serão acalmadas pela anarquia do último ato, quando todo o inferno irromper e tiroteios resolverão as pontas soltas com uma chuva de balas. Com o capanga elegantemente bigodudo Kajiwara, Ayumu Nakajima, emergindo como um vilão de escolha e Jean, se transformando em uma femme fatale inspirada em John Woo. Apesar da primeira metade começa a fazer muito mais sentido, e a reviravolta final é um desfecho satisfatoriamente pesado.
Isso tudo serve como uma forma de amplificar a aparente crise de identidade da personagem central de Saturday Fiction, uma mulher negociando entre uma série de diferentes lealdades, ao seu pai adotivo Frederic, Pascal Grégory, um agente da inteligência francesa, a um ex-marido, Zhang Songen, que está sendo detido pelas autoridades japonesas, e para Tan, que desconhece totalmente a vida de Yu como espiã, embora, ironicamente, ele a tenha colocado em sua peça no papel de espiã. A ficção de Sábado certamente exige paciência, envolta a princípio em uma névoa de exposição. Uma vez que a cena é iluminada por flashes de bala, o labiríntico hotel e o teatro tornam-se traiçoeiras armadilhas mortais, a frágil fronteira entre performance e ação, identidade e papel, fato e ficção, é totalmente quebrada. Dentro com a ficção de Sábado, o controverso diretor chinês Lu Ye aplica um vernáculo cinematográfico distintamente moderno a um cenário de época anacrônico. Como em Inimigos Públicos, de Michael Mann, a imagem digital, a edição desjuntiva e uma câmera portátil móvel servem para amarrar a filmagem do presente a eventos mais remotos do passado, dando imediatismo à ação. Em Public Enemies, isso serviu para enquadrar o que estamos vendo como uma construção da mídia, história sangrando em mito e articulada por meio de uma compreensão moderna de celebridade. Mas neste filme, o artifício também existe para complementar a preocupação de sua narrativa de espionagem da Segunda Guerra Mundial, com diferentes modos de performatividade. O enredo de Saturday Fiction é imponente e difícil de analisar, mas depois que Lu revela seu conceito de metaficção, as peças começam lentamente a se encaixar. É 1941, e a famosa atriz chinesa Jean Yu Gong-li, depois de algum tempo trabalhando em Hong Kong, acaba de retornar a Xangai, ostensivamente para estrelar ao lado de seu ex-amante, Tana Mark Shaw, em uma produção teatral, também intitulada Saturday Fiction, que Tan está dirigindo para o Lyceum Theatre. Mas, como está implícito nesse cenário, o período da Ilha Solitária, durante o estabelecimento da concessão francesa de Xangai, 6 dias antes do ataque do Japão a Pearl Harbor, as segundas intenções para o retorno de Yu, e a natureza dividida de seu papel como atriz e atriz. Spy é reificado por meio da indefinição de Lu da linha entre sua ficção teatral no filme e o roleplay de espionagem. Lu já lavrou esta terra antes, ou seja, no extraordinário Purple Butterfly de 2003. Em si, uma obra de ação maneiana ambientada, um pouco depois dos eventos descritos em Saturday Fiction, durante a ocupação japonesa de Xangai. Mas, em vez do esquema de cores vermelho e azul de Purple Butterfly, Lu optou aqui por uma paleta em preto e branco, uma escolha que enriquece ainda mais o modo provocativo de engajamento estético de Saturday Fiction. Como as imagens digitais capturadas por a cinematografia tonta de Lu é posta em diálogo com as composições mais estáveis e classicistas típicas do cinema da época em que este filme se passa. Isso tudo serve como uma forma de amplificar a aparente crise de identidade da personagem central de Saturday Fiction, uma mulher negociando entre uma série de diferentes lealdades, ao seu pai adotivo Frederic, Pascal Grégory, um agente da inteligência francesa, a um ex-marido, Zhang Songen, que está sendo detido pelas autoridades japonesas, e para Tan, que desconhece totalmente a vida de Yu como espiã, embora, ironicamente, ele a tenha colocado em sua peça no papel de espiã. Se parte disso parece complicado, é em parte por design. Como no outro filme de Lu deste ano, The Shadow Play, o foco não está em elaborar uma narrativa organizada e facilmente compreensível, mas sim em deleitar-se com o caos de um momento histórico em a China, que viu muitas influências culturais e políticas diferentes convergirem para preparar o cenário para mudanças dramáticas no país. Em O Jogo das Sombras, o momento escolhido foi a virada deste milênio, quando a corrupção da iniciativa privada e governamental chinesa desencadeou uma cadeia de eventos lúgubres que bem representaram a dissolução da fé na prosperidade econômica pós-socialista da China. Com ficção de Sábado, Lu e seu colaborador regular Ma Yingli, cujo roteiro foi adaptado do romance Death in Shanghai, do autor chinês Hong Ying, localizam uma manifestação das ambições políticas interseccionais e dos crescentes conflitos de um mundo à beira da guerra. O enquadramento teatral de Saturday Fiction serve para aumentar a impressão da própria história como a realização de uma performance, já que as várias manobras da narrativa propriamente dita não recebem distinção formal das cenas do ensaio de Yu e Tan. E, de fato, muitas são coreografadas e filmado com uma abordagem de bloqueio apropriada ao palco. A hegemonia da história é rígida, as especificidades narrativas imutáveis,
mas Lu ainda é capaz de romper com ela na forma de sua representação. O último terço da